No versículo 35 ele diz, do texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome? O apóstolo Paulo era um homem rico, culto, era autoridade, tinha tudo do bom e do melhor. Estava preso nas prisões de Roma naquela época. O preso era despido, tirava toda a roupa, o sujeito ficava num calabouço frio, num porão nu, sem água, sem comida e sendo açoitado todos os dias. Paulo nunca passou fome na vida dele, mas ele experimentou a fome quando ele estava preso. E ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Como pode o sujeito com fome, num calabouço, num porão, preso, dizer que não tem fome? Paulo conhecia Jesus. Jesus é o pão da vida, aquele alimento que não deixa você morrer. Você pode passar por angústia, por tribulação, por necessidade, mas Jesus supre toda a necessidade que você tem. A fome não é fome só de comida, a fome da palavra de Deus. Nós vimos também lá em Mateus 4, quando Jesus se retirou para o monte, para o deserto, para orar e jejuar. Depois dos 40 dias o diabo lhe apareceu e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Alguém sabe o que Jesus respondeu? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento que nos dá a vida. Essa vida que nós temos aqui é uma vida passageira. Na Tiago diz, é uma como neblina, como uma fumaça que desaparece logo. Mas a vida que tem está separada para nós, preparada para nós, é uma vida abundante, uma vida onde não vai ter mais fome, não vai ter mais tribulação, não vai ter angústia, não vai ter perseguição, não vai ter nudez, porque Jesus completa tudo isso. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa, meus queridos, é a fome que nós crentes deveremos sempre mostrar que temos. Fome e sede de justiça. Fazer a verdade prevalecer. Fazer a vontade de Deus prevalecer. E, sobretudo, sermos fortes para não nos desviar desse caminho. Continuando no versículo 35, fala da nudez. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. As vestiduras brancas, meus queridos, nada mais é do que a palavra de Deus que nos reveste, que nos veste, que cobre a nossa nudez, a nudez espiritual, não é a nudez do corpo, a nudez espiritual. A palavra de Deus cobre tudo isso. Você falando, você vai então se revestir
nessa vestidura branca. Porque a veste branca é prova daquele que serve ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus. Também ele fala do perigo. Paulo vivia sofrendo ameaças constantemente, porque eles eram da lei, a lei que perseguia Jesus, e depois ele mudou de lado, ele passou a ser defensor de Jesus, com seu testemunho poderoso, ele passou a ser aquele servo amado de Jesus. Quem é o nosso maior inimigo hoje? É o diabo só? O diabo está derrotado em nome de Jesus. Mas o nosso inimigo, muitas vezes, é uma pessoa do nosso convívio, que volta e meia tenta com uma proposta nos fazer entender, ou melhor, duvidar de certas coisas, com algumas colocações que estão por aí. Essa semana lá em João Pessoa, bebendo lá em casa, bateram lá na porta. Aí eu não estava em casa. Um pessoal se dizendo evangelista, aí a minha esposa perguntou: qual a igreja de vocês? A igreja é de Deus, Deus Mãe. Do Deus Mãe, apareceu um Deus Mãe por aí, tem uma igreja lá no bairro dos Estados, lá perto do Sebrae, e eles estão investindo pesado. Muita gente na rua, sol quente, de sombrio, de guarda-sol, na rua pregando a palavra do Deus Mãe. E interessante é que os argumentos que eles usam, se você não estiver preparado, você vai dizer sim, concordar com muitas afirmações que eles falam. Eles pegam de um jeito. Eu conversando com o pastor Roberto, o pastor que veio no Amor que Faz aqui, naquele vídeo que nós fizemos, no último, e a sagacidade que os caras têm de, dentro do versículo da Bíblia, ele levar para uma situação que interessa para eles, mostrando o Deus Mãe, a qual, só que se você for ler direitinho, você fala, esse Deus, a qual, ele não está se referindo, a qual não é a Deus, está se referindo à natureza que foi criada por Deus. Então eles ficam usando esses artifícios bem discreto para você concordar. E quando você balançar a cabeça concordando, você está dando uma margem para Satanás, dando uma brecha para Satanás. A Bíblia diz: não deixe lugar ao diabo. O seu Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. O Deus que venceu a morte, ele morreu e ressuscitou. Ele não estava pendurado naquela cruz. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus de três formas diferentes, com a mesma essência. Deus, seja na forma do homem, seja na forma do Espírito Santo, mas é o Deus. Por último, filhos, a espada. Espada sempre foi símbolo de morte violenta. Paulo vivia o tempo todo sendo ameaçado por espadas. Aqueles guardas viviam armados com lanças e espadas. Espada era a arma de Golias, do filisteu, e aquela espada foi vencida com a pedra.